Olá, que tal? Apareci agora sem pontos, sem curativos, sem sangue, sem cabelo assanhado, né, minha gente? Porque ninguém merece em 3 vídeos consecutivos ter uma menina assanhada aí falando de nariz de beleza, né? Tentando amenizar, tirar um pouquinho da feiura e o cabelinho assanhadinho. Se bem que, por enquanto que eu estava cuidando da recuperação do nariz, o cabelo começou a quebrar, porque eu deixei de lado o cabelo. E agora vamos tentar reconstruir o cabelo. Mas enfim, vamos falar sobre o nariz novo da Clau. Gente, eu vou colocar um antes e depois, né, pra gente ver do que eu estava falando. Olha, hoje tem 14 dias, sem pontos. Tá roxinho ainda, não coloquei maquiagem nessa parte, só o olho mesmo, pintei o olho e a boca pra vocês verem como está, ó. E agora eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas tiveram. Tenho certeza que quem tá assistindo deve ter a mesma dúvida. Bora lá? Pergunta número 1. Gente, antes de responder, volta. Antes das perguntas, eu decidi gravar esses vídeos, essas sequências sobre o procedimento que é alectomia, porque eu ia procurando muito na internet e vi sim pessoas falando, só que eu queria muito a continuidade e o passo a passo, principalmente o antes de fazer, porque estava me preocupando bastante, né? Então eu queria ver o passo a passo, todo o depoimento, porque quando a pessoa vai fazer alguma coisa, tipo uma cirurgia, é uma cirurgia, e principalmente que vai causar um impacto muito grande, e a pessoa quer saber todos os detalhes de quem já fez. Então, é exatamente por isso que eu estou fazendo, porque eu vi algumas pessoas postando no YouTube falando sobre o processo, mas eu queria o passo a passo. Então, é exatamente me colocando no lugar de vocês que estão me assistindo. Eu vou dar o passo a passo tudo certinho. Eu vou ser muito verdadeira. Primeiro ponto, antes de procurar médico, antes de tudo, você tem que parar e ver o que realmente está lhe incomodando. É o formato do seu nariz ou o tamanho do seu nariz? É o formato do seu nariz ou o tamanho do seu nariz? É o formato ou o tamanho. Se for formato, minha gente, continue juntando, porque é a rinoplastia que vai realmente ser eficaz no processo, porque a rinoplastia vai quebrar o ossinho, vai realmente refazer seu nariz. Agora, se for só o tamanho, pode comemorar. Pode comemorar. No caso, é o tamanho do nariz? Vamos dar continuidade no vídeo. Hey, hey. A alectomia resolve sim. Então, inicialmente, foi isso. Eu olhei no espelho e disse assim, o que me incomoda é o tamanho do meu nariz, porque eu adoro meu nariz bolinha, porque meu rosto é bolinha também. Então, tá tudo em harmonia. Agora o tamanho, principalmente quando eu ria. Oi? Gente, tô me amando. Quando eu sorria, o narizinho, é claro, aqui mesmo me incomodava bastante. Você acha que eu gravava vídeo assim na frontal? Era sempre assim, de ladinho, porque o formato nunca me incomodou. O que me incomodava era o tamanho mesmo. Então, a lectomia resolveu bastante. É o formato? Junte o dinheirinho no cofrinho, porque só a rinoplastia, colega, vai resolver. Mas é o tamanho? Comemore, porque a alectomia, sim, vai lhe ajudar muito. Então, primeiro passo, tamanho, alectomia vai resolver. Segundo passo, antes de você, tem um médico que faça, pesquise, veja todos os trabalhos que ele já fez, vê tudo certinho, porque essa é a parte do profissional conta muito. Um bom profissional, você confia. Foi o que aconteceu comigo. Minha doutora foi doutora Tamires, uma doutora Tamires. As pessoas que estão falando comigo no direct do Instagram, eu estou respondendo e já estou encaminhando o Instagram da doutora. Estou marcando a doutora, né? Amiga, depois eu quero comissão. Aí o que acontece? A minha doutora, ela atende em Salvador, São Paulo, Aracaju
Aracaju e Rio de Janeiro. Então, Salvador, São Paulo, Aracaju e Rio de Janeiro. Se vocês moram próximo ou moram aí, então eu posso indicar ela porque o trabalho dela é excelente, né? As pessoas que estavam lá para fazer o procedimento no mesmo dia que eu, na realidade tinha duas, e um acompanhante do menino que estava na minha frente, no horário da minha frente, ele falou que estavam pessoas muito nervosas e eu estava muito calma, tranquila, mas o que me fez estar calma, tranquila foi a segurança no trabalho da profissional que eu estava indo, que eu estava fazendo o procedimento. Então, me deixou bastante tranquila e também a certeza daquilo que eu estava fazendo, beleza? Mesmo estando no consultório dela, eu perguntei a ela perguntou, na realidade, ela perguntou qual era a minha perspectiva, o que eu realmente queria, e eu falei a ela, olha, eu não tô afim de mudar o formato do nariz, não, o que eu quero mesmo é diminuir e tal, e acho que ela falou também o que poderia acontecer, falei a ela que se ia ficar caidinho, porque, eu vou mostrar foto, meu nariz era redondinho e já assim, e um pouco assim, caidinho, então meu receio era diminuir e cair mais. Então é importante que vocês tirem todas as dúvidas. Não se acanhe não fique também entusiasmada, achando, vou diminuir o nariz e isso é o suficiente. Não, tire todas as dúvidas mesmo. A gente tá pagando, né, colega? Não é pelo fato, estou pagando. Não, mas peraí, é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Eu vou mudar, eu vou cortar um pedacinho de mim e colar de novo. Ou seja, eu vou tirar um pedacinho, não tem como emendar de novo não, minha gente. Então pergunte mesmo, não se acanhe não. Pergunte mesmo ao profissional. E ela também, um bom profissional, tenho certeza que vai dizer como vai ficar e perguntar a sua perspectiva. Beleza? Bom profissional. Depois, o que mais vocês estão me perguntando? Recuperação. Gente, na recuperação, quando eu falei com ela, isso é um ponto bastante importante, porque eu sofri. Não que eu sofri com a recuperação, mas porque ela foi informado pela atendente, pela secretária dela, que não precisaria de repouso. Então eu fiquei tão entusiasmada, eu vou fazer, beleza. Seria em uma sexta, seria em uma sexta que eu faria, e no sábado eu só trabalho segunda a sexta, graças a Deus. Eu só trabalho segunda a sexta, então eu faria em um sábado para na segunda trabalhar, para na segunda voltar a trabalhar. E eu vi que ela estava atendendo na quinta-feira também. E eu disse, eu faço na quinta, fim da tarde, sexta-feira eu venho trabalhar, porque não precisa de repouso. Como é o nome, menina? Meu Deus. A funcionária dela, gente, disse que não precisaria de repouso. Então, essa parte complica um pouco, porque, gente, é uma cirurgia, precisa de repouso sim. Eu digo como pessoa que vivi, não é como médica não, tá? Eu não sou médica, ou claro e evidente. Não pode baixar a cabeça, tem a questão da alimentação saudável, tem a questão dos medicamentos que você vai tomar, antibióticos, e no meu caso, o antibiótico começou a dar dor no estômago e tal, e eu ficar meio lerdinha. Então, 2 dias de atestado, peça ao seu médico 2 dias de atestado, creio que será o suficiente, e se o seu patrão for gente boa como é o meu, também vai entender, e beleza, mas peçam, até ela não dá, no caso da minha, ela não deu atestado, mas peça porque 2 dias de repouso, eu fiz em um sábado, então eu fiquei sábado, domingo e pedi a segunda ao meu patrão, não tive, mas por conta do bom relacionamento que temos, ele me concedeu a segunda-feira, então eu fiquei 2 dias, então se você for fazer o procedimento em uma quinta e tal, peça 2 dias de repouso que você vai precisar para se adaptar com os medicamentos, com antibiótico e até mesmo porque vai ficar sensível. Então, não é bom baixar muita cabeça, beleza. Então, uma parte que falaram que não precisava, que era do repouso, que era de se afastar das atividades, eu acho que a gente deve pedir sim atestado, no mínimo 2 dias de repouso, beleza?
Vamos lá. Não doeu, não senti nada. A anestesia foi massa. Só na hora de aplicar mesmo que realmente dói. Doeu, sim. Doeu. Foi um aqui. Essa daqui é a que mais dói. Aqui, fica aqui, ó. Aí aqui, um aqui e outra aqui. Gente, dói. Dói para aplicar. E na hora que tava fazendo todo o procedimento, a gente fica acordadinha. Só que eu comecei a fechar os olhos, senão eu ficaria com a costurinha e não deixaria ela terminar. Enfim, tudo certinho. Depois ela demora no máximo 40 minutos. No máximo. É tudo muito rápido. Gente, profissional é profissional, né? E quando você sai de lá, no meu caso, então, ela gravou o vídeo, só que eu esqueci de pegar. Eu senti já, assim que ela pontilhou tudo certinho, eu disse, olha, esse é o resultado. Eu já fiquei super animada, porque realmente supriu minha expectativa, que era diminuir o meu narizinho. Então, é esse o seu objetivo, pode ter certeza. Que no momento que ela termina, você, por mais que esteja inchadinho e tal, o resultado é imediato. Não tem como correr disso. Então, você já fica animada com o processo. Depois que o efeito da anestesia passa, você continua não sentindo dor. Não sente dor. Aí o segundo dia não sente dor. Então, dia nenhum senti dor. Senti incomodando no quinto dia, porque começou a coçar feita a peste. Perdão, vocês que não xingam. Mas começou tanto, coçar tanto, cicatriz. Eu fui tirar os pontos. Quando tirou os pontos, gente, eu desmaiei. Desmaiei, 1, porque sou dengosa. 2, porque sou dengosa. E 3, doeu sim. Doeu esses daqui de dentro, pra tirar doeu. Aí a enfermeira explicando, que quem tirou foi uma enfermeira, ela falou que aqui é uma região que tem muitos nervozinho. Então pra tirar, doeu. Aí ela ficou muito tempo esperando eu me recuperar. Também eu sou muito fraca, beleza, mas quando tirou, gente, já ficou tudo bonitinho. O medo. Cicatriz. Gente, eu fiquei com medo porque quando a profissional dá um termo, porque é uma cirurgia, então é normal que ela dê um termo para você assinar, para você estar ciente do que pode e não pode acontecer. E lá tinha que poderia ter cicatriz. E eu fiquei já, mas você disse que não ia ter cicatriz, colega. E aqui não tem que pode acontecer cicatriz. Ela explicou que em qualquer cirurgia, mas pode acontecer, mas que tá ali todos os processos, que nunca aconteceu com nenhuma paciente dela, e ela passa todos os medicamentos, ela passa uma pomada de farmácia de manipulação, tá? Então eu não usei Cicatricure, foi ela mesma que escreveu a pomada para a fabricação, para a confecção, e enfim, e eu comecei a usar, e graças a Deus cicatriz nenhuma eu tenho, continua roxinho, olha. E eu tô sem maquiagem na região. Então, tá vendo? E também, gente, fica na dobrinha. Quem peste vai parar pra ficar assim, olhando, hein? O boy também não vai parar pra ver a curva do teu nariz. Mesmo assim, tem 9 dias e sem cicatriz. Tá vendo que tá roxinho? Mas cicatriz nenhuma. Juro. E é isso, dinheiro, quanto foi? Gente, olha só que sorte, que bênção. Eu caí como paciente modelo. Fazendo paciente modelo, eu autorizo que ela use minha imagem, né? Autorizo que ela use minha imagem, que filme todo o procedimento. Então, eu paguei menos. Mesmo assim, isso me custou R$1.000. R$1.000. Por conta da anestesia, mas eu não me arrependo de ter pago. Tem gente que acha mais barato, mas eu, por conta do profissional, preferi pagar os R$1.000, beleza. Então, Cacau, então só foi os R$1.000? Não só foi os R$1.000. Pode ser R$1.000 foi o processo para ela fazer a cirurgia com anestesia, com tudo. Depois ela me passou os medicamentos, me passou também o receituário de limpeza, de higienização, e eu fui comprar o material de higienização, eu acho que deu uns R$50, sim, e os medicamentos, teve antibiótico, tal,
Então, juntando 3 tipos de medicamento, acho que deu uns R$100, então 150. E também a pomada, que foi ela que escreveu a pomada. E como aqui em Aracaju nenhuma farmácia de manipulação trabalhava com 2 componentes, eu tive que fazer em Salvador, pedir em Salvador. Então eu paguei R$65 a pomada e R$35 o frete para Aracaju. Então vamos supor que eu gastei uns R$250 de medicamentos. E para tirar os pontos, mais R$100. Então, vamos dizer que eu gastei R$1.350 para ficar uma bonequinha com nariz de Barbie. Então foi isso. Não doeu. Primeiro dia não doeu, segundo dia não doeu, terceiro dia não doeu, quarto dia não doeu, quinto dia coçou pra caralho, sexto dia continuou coçando, sétimo dia eu tava tão empolgada na confraternização que eu não senti foi nada. Oitavo, nono dia eu tirei os pontos e doeu pra caralho, desmaiei, eu sou muito dengosa também, eu desmaiei, desmaiou a Cláudia. Tem gente que diz que não dói, mas o meu doeu, e gente, eu não sei, mas o meu doeu pra tirar os pontos, principalmente aqui. Mas não foi uma dor insuportável, não. Foi também, tô tirando os pontos e tá sem anestesia e puxa, ficar puxando eu naquele receio de que ainda não tava colado. Eu acho que foi isso que mais, né? Amores, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa mais específica, alguma dúvida ou quer compartilhar comigo, Claudene, eu fiz. Porque quando eu fiz também, eu queria falar com outras pessoas que já fez. Mulher, você usou maquiagem em cima há quantos dias? Mulher, dói pra caralho quando tu vai limpar. Mulher, a rifocina você tem que tirar. Então, me surgia a dúvida e eu não tinha a quem perguntar. Então, se você fez o procedimento e quer compartilhar comigo, quer tirar dúvidas comigo, mulher, você fez isso ou não? Mulher, a sua pomada tá funcionando, não? Vá lá no meu Instagram. Vamos falar pelo direct. Vamos falar pelo direct e vamos bater um papo legal, tá bem? Enfim, gente, foi isso. Algumas dúvidas, respondi algumas dúvidas, tudo certinho pra vocês. Estou eu aqui, qualquer coisa, agora eu vou hidratar meu cabelo, que meu cabelo tá todo quebrado. E agora eu acho que eu vou começar a postar coisa de restauração de cabelo. Gente, vai me ajudando aí, porque eu vou ter que reconstruir este cabelo junto com vocês. Fui cuidar do nariz, esqueci do cabelo, o cabelo começou a quebrar. Tá uma peste. Enfim, mas eu tô feliz com meu nariz novo. É porque tá assim de baixo e vocês... continua a bola. Enfim, eu gostei. Pronto, que bom. Eita. Estava gravando de pá. E, gente, meu cílio tá saindo, desconsidera. Repetindo, eu estou sem maquiagem na região, tá? Só tô com maquiagem nos olhos e na boca. Deixa eu ver aqui. Vermelhinho, é normal, 14 dias. 30 dias eu venho aqui. Gente, beijos, obrigada. Muito obrigada.